Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 13 vereadores nesta sessão plenária, da ordem do dia 16 de dezembro de 2025. Ausente a vereadora Franciele Bonassi e Fernanda Correia. Ordem do dia. Em segunda votação, o projeto da emenda à Lei Orgânica número 01/2025, que altera a Lei Orgânica Municipal. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Vereador Roque Cervellini, encaminhamento de ordem? Uma questão de encaminhamento. Encaminhamento de votação. Nós estamos aqui hoje recebendo mais uma vez os servidores municipais, né? E a Câmara de Vereadores, então, está votando em segundo turno essa emenda à Lei Orgânica, número 1, que vai alterar a Lei Orgânica, como de fato já foi votada em primeira votação há uns 10 dias atrás, né? Até aproveitando aqui, porque estrategicamente a Câmara sempre segura um pouquinho e respeita as vereadoras que estavam chegando aqui ao plenário. O presidente botou em votação sem elas estarem aqui, então... Não adianta o líder do governo ir lá reunir com fala mansa e depois aqui praticar diferente do que combina lá. Então, o vereador Maurício aqui está presidindo a sessão e não tem culpa disso, mas o governo é que estimula dessa forma. A gente tem que reafirmar que é a segunda votação, tá? Porque vai ser relâmpago. Daqui 5 minutos vai estar votado. Então, é assim que funciona. E nós aqui vamos reafirmar o nosso voto. Vamos reafirmar o nosso voto contrário, porque está tirando o direito dos servidores, daqueles servidores que contribuíram para ter depois a aposentadoria por morte 100% garantido à pessoa que vai ficar. Aí... Exatamente, a gente tem essa clara noção. E aí se usou um exemplo aqui pelo governo de que o presidente Bolsonaro, em 2019, tirou os direitos dos trabalhadores também com a emenda 103. Mas não precisa pegar os exemplos negativos e impor aqui, né? Então, tem bastante coisas boas que em nível nacional acontece e poderia aplicar as coisas boas aqui. Infelizmente não é assim. Então nós vamos novamente votar contrário a esse projeto, mas infelizmente vocês sabem que vai ter o voto aqui
novamente da vereadora Glaci, o meu, do vereador Juliano, da vereadora Fernanda e da vereadora Fran, o que é insuficiente. Era isso, senhor presidente, obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervellini, a vereadora Franciele e a vereadora Fernanda, estou no plenário. Muito obrigado. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Votos contrários. Vereadora Fran Bonassi. Voto contrário, Fernanda Correia. Voto contrário, Juliano Baumgarten. Voto contrário, Roque Cervellini. Voto contrário, Glaci Silvestrin. Votos favoráveis. Darlane Jesus. Favorável. Argídio Schmidt. Favorável. Eleonora Broilo. Favorável. Sinolonei Monteiro. Voto favorável, Joel Correia. Voto favorável, Caleb Coelho. Voto favorável, Clemente Valandro. Voto favorável, Marcelo Broilo. Voto favorável, Maurício Belaverde. Aprovado em segundo turno. Maioria. Em primeira discussão, o projeto de lei legislativa complementa do Executivo número 01/2025, que altera a lei complementar número 19 de 21/8/2023. Parecer, legislação, justiça e redação final favorável, orçamento, finanças, contas públicas, jurídico. A palavra... A palavra está disponível dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Davi, líder de governo. Senhor presidente, quero cumprimentar a todos que estão na Casa Legislativa, cumprimentar a imprensa, as pessoas que estão aqui. E eu quero pedir que o projeto 01/2025, que altera a Lei Municipal 19, seja colocado em votação nessa noite, apreciado pelos nobres vereadores e colocado em votação. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten, na tribuna. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, eu sei que é uma noite de tristeza e as emoções afloradas. Eu sei, eu estive juntamente com os nossos colegas aqui da oposição, a vereadora Fran, a vereadora Fernanda, o vereador Roque e a vereadora Glaci ao lado de vocês, e a gente vai ir até o final. Mas eu quero me manifestar acerca desse projeto que vamos dizer que é o complemento. Vamos dizer o seguinte, a emenda à lei complementar abriu a porta, agora teve o carimbo, que é o projeto de lei complementar 01. Quero saudar a todos os servidores, servidoras, professores, enfim, servidores públicos, sindicato, AB, o Matheus, nosso sempre colega vereador Gilberto Amarante. E eu venho falar nesta noite com tristeza. A gente está vendo o quê?
no momento que vota projetos polêmicos, o prefeito e o vice não estão na cidade. Por quê? Porque o que eles foram fazer em Brasília? Calma o coração. Deixa eu falar, depois vocês podem gritar junto. Depois vocês vão gritar junto comigo, eu tenho certeza. Mas vamos lá. Ele foi receber um prêmio, os 3 municípios melhores da educação. Esse prêmio, quem deveria estar recebendo eram vocês. Vocês que estão na sala de aula. Vocês que enfrentam as adversidades. Não o prefeito, não o vice. Quem atende todos e todas com carinho, com firmeza, com muitos percalços, com as dificuldades do dia a dia, que eu sei e falo com propriedade por estar na sala de aula, são vocês. Mas não, e só estão recebendo prêmio porque vocês estão fazendo a diferença. E o que vocês estão ganhando na troca o prêmio? Cortar a pensão. É um absurdo. É lamentável. A gente fala com tristeza, porque cada um lutou para conseguir seu espaço. E aí eu pergunto, que tipo de valorização do trabalhador, da trabalhadora? Nenhum. Literalmente é um presente grego que o prefeito está dando para vocês. Mas bem grego, né? E tem votos. Então é assim, eu quero dizer que nós vamos manter nossa coerência, lamentar, meu voto dos meus colegas da oposição serão contrários, porque é impossível tirar algo que é tão essencial. Daí vão dizer assim, mas a iniciativa privada, mas nós estamos fazendo serviço público, é fundo próprio, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por fim, galera, para finalizar minha fala nesse momento, depois a gente vai me manifestar. Só para concluir, senhor presidente, eu vou votar contrário e estamos com vocês. Lamento tudo isso, mas vamos seguir até o final. Nenhum direito a menos, voto contra. Obrigado ao vereador Juliano Baumgarten. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra a vereadora Franciele Bonassi. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, vereadores, ao meu colega Amarante, que está aí também, ao Ed, a Eve, que eu encontro aí nesta noite, todos os servidores, né, a Marta também, que está aqui. Então, sintam-se todos muito bem-vindos. Eu quero fazer minha manifestação aqui, como eu já votei anteriormente também, votarei com o servidor essa noite também. Meu voto é contrário a este projeto, porque eu acho que todos nós aqui temos que reconhecer o servidor público como o pilar do município. Como muito bem o vereador Juliano colocou aqui, todos os prêmios, né, que esse governo ganha é por causa de vocês, é o trabalho de vocês lá da ponta que faz com que o prefeito vá retirar os prêmios, né, em todos os locais. Então, a gente tem que entender que servidor público não é número, é quem segura a cidade. Então, eu votarei da forma como acredito, por isso que eu estou do lado de vocês, e todos nós, na verdade, aqui, vereadores, secretários, prefeito, eu acho que a gente tem que ter maturidade para entender também o que acontece. E eu quero dizer que o meu voto hoje ele é racional. Eu estou votando pensando nas famílias de vocês, pensando nos servidores, mas eu não posso romantizar algumas coisas. Eu participei da comissão, né, que esteve à frente desse projeto, eu li o projeto, eu estudei o tema a fundo, e eu preciso dizer algumas coisas nesse sentido, então. Segundo o sindicato, existem dados que não foram preenchidos pelo RH. Cadastros que faltam informações. Isso é verdade. Porém, também é verdade que muitos cadastros não foram trazidos pelos próprios servidores. Alguns não informaram seu histórico anterior do INSS, por exemplo. Para outros, como no caso do primeiro emprego, a informação não existe. Isso são dados oficiais. Então, eu acho que as narrativas têm que ser de acordo também com o que é real, né? Outro ponto importante, então, sobre as questões que no começo eu me manifestei aqui na primeira vez e eu gostaria de deixar claro para as famílias que me acompanham e que acreditam no meu trabalho, que eu trabalho muito com a pauta da pessoa com deficiência, é que a pensão não será cortada da pessoa, então, do beneficiário com deficiência. E por que eu estou falando isso, Benhor? Porque eu acho que às vezes as coisas se misturam na cabeça das pessoas e está todo mundo em pânico.
né? Só para finalizar, presidente. E está todo mundo em pânico achando que tudo vai acontecer ao mesmo tempo. E eu acho que a gente tem que ter uma fala muito clara com responsabilidade de dizer, não, o que está sendo feito é desta forma, mas tem coisas que não serão mexidas. E, sim, também tem essa questão. Tem muitos erros no caminho, né? De várias administrações. Então, eu acho que isso tem que ficar muito claro. Mas, feito esses comentários, eu quero dizer, só para finalizar, que o meu voto é contrário, é a favor do servidor, é a favor das famílias, é ao lado de vocês e seguimos juntos. Obrigada. Obrigado, vereadora Fernanda. Com a palavra, a vereadora Fernanda Correia. Cumprimento os colegas vereadoras, colegas vereadores. Ontem, como eu não dei nenhuma palavra, eu cumprimento também o Marcelo, que está aqui por um curto período, mas seja bem-vindo. Cumprimento os servidores que estão aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais, servidores da casa. Eu vou me manifestar também e já deixo claro aqui que todos vocês já sabem o meu posicionamento referente a esse projeto de lei complementar. Como também eu já disse anteriormente, que esse é o tipo de projeto que não deveria nem estar aqui nessa casa para votação, e eu reafirmo isso com convicção, porque eu não acho justo que os servidores públicos paguem por erros de más gestões passadas. Eu disse isso antes e reafirmo isso novamente. Ontem mesmo, eu não me manifestei, porque eu estava sem voz. A minha voz não está boa, está do jeito como vocês estão vendo. Mas ontem foi apresentada uma indicação de projeto que cria uma secretaria, tá? Aí eu fico com aquela pergunta de interrogação. Para umas coisas tem dinheiro e para outras tem corte. Tá? O que eu falo com isso? O que eu deixo com isso? Há sempre uma contradição nessa casa legislativa, tá? Como eu disse, para algumas coisas tem recursos disponíveis, para outras coisas o governo corta. Então, eu vou dizer aqui, o meu voto é contra esse projeto. Eu defendo aqueles que continuam lá trabalhando pelo município, independente de qualquer gestão que está no governo, tá? Então, assim, e falo mais uma vez, com certeza a secretaria, se for criada, se o prefeito aceitar, vai precisar desses servidores aqui. E vai gerar despesas. Não vem dizer depois aqui, com os outros projetos, quando a gente apresenta, não vai ser aprovado, porque a gente tem que conter despesas. A gente não pode gastar. Mas se for aceito pelo prefeito, pode ter certeza que a secretaria vai precisar de vocês. Obrigada, senhor presidente. Obrigado à vereadora Franciele Correia. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com o vereador Roque Cervellini. Senhoras e senhores, eu gostaria de falar sobre essa alteração, então, porque antes nós votamos a alteração na lei orgânica, né? Agora está se fazendo uma alteração da lei de 19, a lei número 19, de 21/8/23, que foi exatamente quando teve aquela reforma já da Previdência, da reforma da Previdência dos servidores, né? Então está se fazendo uma alteração naquela lei, que diz no seu artigo 2º, a pensão por morte concedida aos dependentes dos servidores públicos municipais será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescido de 10% de pontos percentuais por dependente até o máximo de 100%. Ou seja, você, quando se aposentar, ou melhor, quando vier a falecer, o seu cônjuge receberá 50% do seu ordenado e para cada dependente 10% até o máximo de 50% para chegar aos 100%.
Eu aqui faço uma pequena observação e quero estar errado. Mas aqui não disse, vereadora Fran, sobre pessoas com deficiência. Não... Pois é, deve ter mantido então. Esperamos que sim. Muito bem. Então, na verdade, nós falarmos aqui é só recapitular o que nós já falamos, porque é o mesmo efeito, né? A votação da lei orgânica gerou um efeito que é a votação desse projeto aqui, que vai então dar ao prefeito essa autorização legal para poder praticar. E como bem falou aqui a vereadora Fernanda, eu estive lá no gabinete do prefeito, juntamente com o vereador Juliano, o vereador Davi também, e o prefeito disse, eu preciso reduzir as alíquotas de 52% para uns 40%. E aí, com esse projeto, eu consigo sobrar dinheiro para fazer obras. Mas daí o vereador Silo pediu para criar uma secretaria agora, com o apoio dos vereadores da casa. Então, eu quero sempre que vocês tenham a liberdade de me criticar sempre que quiserem. Mas observem que aqui, o que eu falo, eu pratico. Eu não digo uma coisa para vocês e vou fazer outra coisa quando apagar a luz, tá? Boa luta a todos vocês. Obrigado, vereador Roque Cervellini. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação a solicitação do vereador Davi de Andrade Almeida para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Em votação o projeto de lei complementar do Executivo número 01/2025, que altera a lei complementar número 19 de 21/8/2023. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Rejeitado pela vereadora Franciele, rejeitado pela vereadora Fernanda Correia, vereador Juliano, vereador Roque Cervellini, vereadora Glaci. Favorável pelo vereador Darlan Jesus, Argir Schmidt, Leonora Broilo, Silonei Monteiro, Joel Correia, Caleb, Clemente Valandro, Marcelo Broilo, Davi Almeida. Aprovado por maioria. Em segunda discussão, o projeto de lei do Executivo número 40/2025, que altera a lei municipal número 2993 de 31/5/2005. Pareceres: legislação, justiça, redação final favorável. Orçamento, finanças, contas públicas favorável. Jurídico favorável. Vista ao vereador Roque Cervellini, o qual eu passo a palavra. 5 minutos. Eu pedi vistas do projeto número 40, que é mais um projeto do pacote de maldade, poderíamos dizer maldade Herodes, já que estamos próximos ao Natal, né? Que esse, então, ele altera a Lei Municipal 2.993, de 31/5/2005. Veja que nós estamos aqui, eu assumi a Câmara em 2021, nesses últimos mandatos, e esse é o 5º projeto que vem para a alteração das alíquotas de contribuição do custeio do fundo. Nós tínhamos aqui, em 2021, que iria até 2055, e foi elevado, então, a taxa de até 37,57. Depois, em 2022, veio outro projeto que diminuiu para 2053. Depois, e elevou a taxa para 42,87. Depois veio outro projeto em 23, que ia até 2051 e aumentou a taxa para 51,3. Aí veio um em 24,
que foi até 53 de novo e elevou para 54,04. E agora esse vai até 2065 e a taxa foi distribuída em 33,92. Isso que eu falo aqui é da taxa final, certo? Aí um prefeito aí da última gestão falou no rádio: eu fui o prefeito que tive a capacidade de resolver o problema do fundo. E aí, agora vem outro projeto de novo, alterando as alíquotas de novo. E eu fui dar uma olhada o porquê desses problemas que acontecem. Aí eu cheguei na lei 2.355 de 97, onde que autorizou a aposentadoria de ocupantes de cargo em comissão. É isso aí para políticos e não para servidores, tá? Depois, a lei 2.993 de 2005, que criou o Fundo de Previdência Social do município, que antes tinha um outro nome, que era FABS, incluiu aí o pagamento de nativos, pensionistas e inclusive os concedidos em sistema não contributivo, que era aquele antes do concurso público, certo? Isso foi um problema causado não pelos servidores, foi pelos políticos. E os políticos agora fazem o quê? Botam para vocês pagar a conta. Então nós temos aqui aproximadamente 80 aposentados e pensionistas que nunca contribuíram para o fundo, nem a prefeitura nem os servidores. Nós temos aqui problemas de prefeitos que recolheram e não depositaram. Nós temos, eu vou deixar para os servidores ver quem foram os partidos, porque vocês estão ali há muito tempo. Depois nós temos prefeitos que investiram num sisteminha aí do Rio de Janeiro, né? Que hoje tem uma dívida gigante para a prefeitura. Quantos milhões? 60 milhões devem para a prefeitura e não se ouve uma voz aqui dentro desta casa dizendo que vão cobrar a conta. Não se ouve uma voz dizendo que vão cobrar as contas. Querem que quem paga a conta é o servidor, é as suas famílias. Como já dizia um prefeito recente da nossa cidade, os meus servidores estão muito felizes. Vocês lembram, né? Vocês lembram. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: não existe nada na nossa vida que não depende de decisões políticas. Portanto, o voto é a ferramenta e a arma que cada um tem e deve usá-la muito bem. E eu quero finalizar e dizer que vou votar contrário, finalizar dizendo uma frase do prefeito: sejamos menos autoridades e mais servidores. Obrigado, vereador Roque Cervellini. A palavra está disponível, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Julian Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar mais uma vez. Peço também que vocês depois tenham o meu projeto da política da promoção à saúde mental. Provavelmente vai ser reprovado, mas nós vamos até o fim juntos. Estamos aqui, nós vamos até... Não, vista acabou, hoje vamos votar. Bom, eu quero dizer que essa tua, vamos dizer, essa tua cronologia, vereador Roque, acho que ela é muito importante para a gente entender as questões, né? 5 anos, 5 alterações. Marta, me permita te citar. A Marta é uma cidadã farroupilhense, arquiteta e urbanista. Sempre quando é feito um projeto, pode ter alterações. Imagina, ela fez um projeto, ela vai alterar 5 vezes em 5 anos. Isso mostrou o quê? Que o governo é incompetente. O governo não conseguiu fazer um cálculo. 5 vezes. Ficou de recuperação e etc. Então eu fico pensando o seguinte: 5 anos, 5 alíquotas diferentes. Isso, em poucas palavras, é passar a dívida mais adiante, é protelar. É a mesma coisa que varrer
a sala, levantar o tapete e passar embaixo. Não é solucionar o problema, é para ter dinheiro em caixa, para no último ano lançar um monte de obras para um projeto eleitoreiro. A verdade é essa, tá? Não sejamos ingênuos e inocentes, a verdade é essa, está muito posta. Ah, é uma possibilidade do prefeito? Claro, ele é o gestor, ele tem a prerrogativa para fazer isso. Até ali está tudo certo, não tem nenhum empecilho. Mas é muito estranho, 5 anos, 5 projetos diferentes. E aí a gente tem o ex-prefeito, que eu também não quero citar o nome, que bom que ficou no passado, e lembra que, como ele disse que vocês eram felizes, ele vai pedir voto de vocês no ano que vem, tá? Ah, sim. Vai pedir voto, né? Porque depois vai ficar, como ele gosta muito de cantar, Suspicious Mind, muitas mentes confusas, né? Então o que acaba acontecendo? Eu lamento, e eu vou dizer para vocês, precisa um estudo, um cálculo atuarial atualizado. Quando a gente fala... depois, o Joel tem, não sabia que o Joel tinha. O pessoal está falando. Mas assim, pensem vocês vão fazer um planejamento financeiro das contas do mês, vocês vão ter uma planilha, certo? Como é que eu vou fazer uma suposição? Cadê o cálculo autorial atualizado? Vai depois que aprovar isso, vai mandar? Vai fazer o estudo? Que nem aconteceu, por exemplo, a Lombofaixas, lá na frente do Hotel de Capri, que depois botaram uma sinaleira que ficou uma porcaria. Fizeram o estudo depois que foi feito? Onde que está a lógica? Onde que está o conhecimento? Então, mais uma vez, eu vou votar contra, porque tá feia a coisa. 5 anos, 5 projetos diferentes, estão perdidos, não sabem o que estão fazendo. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação a solicitação do vereador... Esse vereador Davi André de Almeida, para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 40/2025, que altera a Lei Municipal número 2.993, de 31/5/2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Reprovado pelo vereador. Votos contrários pelo vereador Roque Cervellini, Juliano, Franciele, Fran Bonassi, Glaci Silvestrin. Aprovado por vereador Darlan, Schmid, Leonora, Silonei, Joel, Caleb, Valandro, Marcelo e Davi. Aprovado por maioria. Em segunda discussão, o projeto de lei do Legislativo número 40/2025, que institui a política municipal de antes e valorização da saúde mental dos professores do município de Farroupilha. Pareceres: legislação, justiça, redação favorável, infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar favorável, jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten, na tribuna. Bom, tem um livro aqui, é sinal que o conhecimento não está sendo usado como ferramenta, ele está sendo usado como escora. E a gente sabe que o que escora cai, né? Lamentável, até vou sugerir para a mesa diretora, enfim, do ILUS e demais, para tirar esse livro. Eu não tinha reparado, de fato. Está aqui um livro que deveria ser usado para conhecimento e a sustentação aqui, que faça uma gambiarra. Bom, eu quero falar então, pessoal, eu gostaria de um pouquinho de calma para vocês. Eu super entendo vocês, mas eu gostaria que vocês me ouvissem, por gentileza, porque é um projeto que eu busquei o diálogo junto aos professores, tá? Daí muitos, talvez, os outros servidores que são de outras categorias vão dizer: vereador, e nós?
eu acho que todos podem, merecem e devem ser valorizados. Mas esse eu fui a campo, conversei com muitas pessoas acompanhando o desfecho. O nosso projeto ele tem por objetivo instituir uma política municipal de atenção e valorização da saúde mental aos professores do município de Farroupilha. Pois bem, é necessário, é um serviço que não tem acontecendo. Daí, alguns vão dizer o seguinte, não, foi instituída a portaria A, foi criado o grupo de trabalho B, foi feito algo C, mas vai dizer tem, mas não tem. Porque geralmente é isso que acaba. E, olha só, formação, um grupo de trabalho para promover saúde mental para os professores que não têm professores. Mas, meu Deus, que não funciona. E eu falava com alguns professores que me disseram, e se eu quiser ter um atendimento, vai para a fila do CAPS, que é uma fila interminável. Aí veio aqui a psicóloga aqui do CAPS, começo do ano, conversou e não concluiu nada. Então, a gente tem um problema. A vereadora Fernanda levantou essa pauta da saúde mental como um todo geral no ano, e é importante eu falar isso, e ela não obteve as respostas que ela queria, e depois ela pode até citar um caso que ela vivenciou de perto. Então, isso aqui, eu não precisaria estar apresentando, isso aqui já deveria estar acontecendo. Não tem como nós falarmos em 2025 sem falar de promoção da saúde mental. E eu volto a dizer tudo que a gente tem lá na ponta, os professores, que chegam lá, muitas das crianças e dos adolescentes, que a educação ela tem que vir de casa, o professor tem que educar. O professor tem que ser o assistente social, o psicólogo, a mãe, o pai, o avô, o familiar, para ajudar a dizer condução de higiene, que muitas vezes falta, porque existem muitas famílias desestruturadas. E isso tudo impacta onde? Lá dos professores. Lá para os professores, às vezes fazem vaquinha, fazem doação de roupa, de alimento e etc, etc. Festa que os servidores fazem para arrecadar, para ajudar a manter as escolas, que eles vão no amor, porque não ganham um centavo. Um centavo não ganham, né? Então imaginem vocês, fazem porque acreditam, porque o que a gente vê? O magistério, a vocação, não é todos. E se vocês forem pegar números, cada vez mais tem menos professor, porque o professor é uma das categorias que é menos valorizada. E claro, que exemplo que a gente tem aqui nessa noite? Nenhum. Talvez isso aqui não seja a solução dos problemas, mas seja aquela abertura do livro na primeira página para começar um novo capítulo. Que seja algo que comece a ter o debate e ações concretas, questões práticas, objetivas, para ajudar a desenvolver. Então, eu quero dizer que isso é importante. Na última vez que eu coloquei a votação, teve um pedido de vistas, o meu colega vereador Cilo devolveu e se manifestou favorável ao projeto, agradeço, conto com o teu voto hoje, com o teu apoio, obviamente com meus demais colegas. Então, eu peço, senhor presidente, que seja colocado em votação nesta noite, que seja aprovado. E assim, me desculpe, se alguém votar contra o projeto, não é desculpa que tem algo acontecendo, é contra a valorização e promoção da saúde mental dos professores. Aqui não tem dois lados, é um só. Ou está com os professores ou está contra os professores. Então, aprova esse projeto e vamos à luta! Obrigado, vereador Julian Baumgarten. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, a vereadora Fran. Depois, me escreve. A Fernanda. Boa noite, presidente. Cumprimento a todos que eu já cumprimentei anteriormente. Eu me manifesto referente ao projeto. Como o colega vereador Juliano disse, é um tema que a gente abordou desde o início, boa parte das minhas manifestações. Até a colega Laci também falou sobre a saúde mental. E é um tema indispensável na vida das pessoas, né? Em uma sociedade que a gente percebe mais acelerada, pressionada e exigente, esse tema da saúde mental não é apenas um gesto de sensibilidade, gente. É uma questão de necessidade urgente. Então, eu te parabenizo, colega vereador Juliano, por esse projeto, porque é uma proposta que reconhece o peso que recai aos professores, né? Esses profissionais que se dedicam com coragem, que formam aí futuras gerações, mesmo enfrentando
tantas pressões emocionais, sobrecargas e desafios, esse projeto ele representa um compromisso efetivo, que é o quê? Cuidar de quem cuida dos nossos filhos, dos nossos jovens. Eu não tenho filhos, mas que fique frisado, cuidar dos filhos de vocês, dos jovens que estão aí. E é uma construção de uma sociedade mais humana e preparada para os desafios do amanhã. Então, colega vereador Juliano, eu sou a favor do teu projeto, pode contar com a bancada do União Brasil nesse projeto e parabéns mais uma vez por essa proposição. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Fernanda. Com a palavra, a vereadora Franciele. Obrigado, presidente. Gostaria de deixar também a minha manifestação aqui, vereador Juliano, te parabenizar pela pauta. Sei que tu é um grande lutador, né, pela educação de qualidade aí. E dizer também que essa foi uma pauta levantada pela vereadora Fernanda nesta casa, assim como a vereadora Glaci. E a gente sabe que, aqui na justificativa, quando diz que professores estão a elevados níveis de estresse, pressão psicológica e sobrecarga emocional, a gente sabe o porquê isso acontece. Porque as turmas estão lotadas de criança, muitas vezes com 2, 3, 4, 5 laudos, sem monitor, sem cuidador para auxiliar os professores, e a gente sabe que recai tudo nas costas dos profs. Além disso, também a gente sabe que tem uma burocracia interminável hoje em dia que os professores têm que cumprir. E quando a gente fala também de profs, a gente está falando de uma maioria composta por mulheres que já têm duplas e terceiras, triplas jornadas de trabalho, né? Então o estresse é muito mais elevado. Então eu quero dizer aqui que contem com o meu voto, com certeza será favorável. O PDT é o partido que luta pela educação e nós estamos aqui cumprindo também esse trabalho de lutar pela educação do município. Obrigada. Obrigado, vereadora Franciele. Mais alguém quer fazer a vereadora Glaci. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadoras, colegas vereadores, a comunidade que nos prestigia essa noite, as pessoas que nos assistem através das redes sociais, mas em especial cumprimentar todos os servidores que aqui se fazem presente nessa noite. Dizer sim, que trabalho numa escola também, eu sei o quanto é necessário esse projeto, então, que venha para cuidar da saúde mental. Eu diria não só dos professores, né, mas os professores são bastante sobrecarregados, porque na escola, além de cuidar das nossas crianças, a gente tem que cuidar das famílias também. Porque hoje a gente vive numa sociedade onde a pressão é muito grande, onde o estresse é muito grande, onde os problemas vão, querendo ou não, acaba a vir para as escolas, né? Os pais vêm se desabafar nas escolas, né? Aí a gente tem que acabar acalmando, tentando orientar. Na verdade, o professor hoje, ele é um pai, ele é uma mãe, ele é um professor, ele é um conselhador, ele é um psicólogo, ele é tudo e mais um pouco, né? Então, está sobrecarregado sim. Eu entendo que esse projeto ele vem para ajudar a fazer com que a gente, trabalhando nas escolas, consiga ter um equilíbrio melhor para lidar com todas as situações que vêm, seja das famílias, com os alunos, mas eu diria que a sociedade como um todo precisaria desse amparo, porque quando a gente cuida da nossa mente, automaticamente o nosso corpo também vai estar saudável, né? Porque às vezes o corpo ele vai responder o quê? Quando a cabeça da gente não está tranquilo, né? Então é isso que eu queria dizer. Parabéns, Juliano, por esse projeto, e eu quero dizer que eu sou a favor, sim, que tem esse cuidado, sim, na saúde mental dos professores e das famílias também. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Glaci. Mais alguém quer fazer a palavra? Com a palavra, o vereador Roque Cervelin. Parabenizar o professor Juliano, porque além de vereador é professor, então tem uma sensibilidade nessa área de conhecer, saber aqui as necessidades desse público tão importante que educa, que ensina, que profissionaliza, que cria oportunidades para os nossos jovens e que incentivam a alçarem voos, e que não é nenhum nem dois que se destaca nessas nossas escolas municipais. Mas nós sempre precisamos fazer uma avaliação de um conjunto
de coisas que fazem a educação. Quando se recebe um prêmio por ter uma boa educação, tem que levar em consideração uma série de questões. Não é só a política municipal, é o conjunto, é o meio que forma, é a capacidade dos professores, é o espaço físico, é a alimentação, é as famílias e é também o incentivo da Prefeitura Municipal, por que não? Mas eu entendo que se há toda essa argumentação do governo de que esse projeto existe, mas um professor aqui, outra professora lá, que é a vereadora Glaci, ambos estão dizendo que precisa aprovar esse projeto, e eu ouço as vozes do professor também, ou tem uma lei que tem e é inócua e não está sendo efetivada, e nós vamos votar uma outra que igualmente vai ser inócua, porque o problema não é a lei, o problema é quem está a executar o serviço de política de atendimento mental. E outra, eu ouso dizer, não precisa lei para isso, né? Não precisaria uma lei para dizer que o professor precisa ser atendido. Ou se for atendido sem ter uma lei vai estar ilegal. Não está, né? Então, às vezes, a lei ela é mais para dar um puxão de orelha, para dizer, olha aqui, nós estamos aqui, estamos observando e precisa fazer esse debate, porque a nossa categoria tão importante, que ensina, que educa, que faz muitas vezes o papel de pai, de mãe, de psicólogo, de tudo na sala de aula, precisa ser olhada, porque só ir a Brasília receber o título é muito fácil. Mas para chegar até esse título tem muito suor, tem muita lágrima, tem muito desespero, tem muita angústia. E nós precisamos olhar para isso. Obrigado e parabéns pelo projeto, vereador Juliano. Obrigado, vereador Roque Cervellini. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação a solicitação do vereador Juliano para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Em votação o projeto de lei do Legislativo número 40/2025, que institui a política municipal de atenção e valorização da sua mente dos professores do município de Farroupilha. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 43/2025, que aprova para a via pública municipal. Parecer, legislação, justiça, redação favorável, infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar, jurídico, favorável. Com a palavra, o vereador Clemente Valandro. Senhor presidente, eu solicito que esse projeto mantenha em primeira discussão. Retirado o projeto. Com esses projetos que retiraram os nossos direitos. Colegas, a nossa parte aqui está encerrada. Nós podemos ir embora e parar de compartilhar dessa Votação da emenda à lei orgânica. Com relação à votação da emenda à lei orgânica,
Retifico o registro do voto, sem qualquer alteração do resultado anterior. Proclamado votação contrária. Fran Bonassi, Fernanda Correia, Juliano Baumgarten, Rox Revellini e Glaci Silvestrin. Votos favoráveis. Darlan de Jesus, Argídio Schmidt, Eleonora Broilo, Silonei Monteiro, Joel Correia, Caleb Coelho, Clemente Valandro, Marcelo Broilo, Maurício Belaver e Pastor Davi. Resultado aprovados em segundo turno com 10 votos. Favoráveis, todos devidamente registrados. Encerrado o espaço de discussões de projeto. Espaço dos requerimentos. Requerimento número 75/2025. Congratulação a Ruama Maria Schneider. A palavra está à disposição da vereadora Franciele Bonassi, pelo tempo de 5 minutos. Obrigado, presidente Maurício. Juana, então, mais uma semana, né? Você aqui hoje, que bom que está aqui para receber esses votos de congratulações que nós fizemos. Vou ler então para vocês o que a Juana vem representando hoje. Então, ela foi a grande vencedora da edição de 2025 da Olimpíada Brasileira dos Professores de Matemática do Ensino Médio. Entre os medalhistas de ouro, então, está a Juana. Mais de 1.200 pessoas, né, participaram. E tu foi uma das medalhistas. E agora, com isso, ela ganhou uma viagem para Xangai, na China, onde participará de um intercâmbio técnico-cultural no Centro de Educação de Professores da Unesco e da Universidade Normal da China, levando para ainda mais longe a cidade de Farroupilha, o Instituto Federal do Campus Farroupilha. Juana, eu quero, né, te dizer o quanto eu fico orgulhosa de tu, uma mulher, alguém que fez parte da minha trajetória acadêmica também, né, que estava na banca do meu TCC, mas por entender e por conhecer o quanto tu é esforçada e o quanto tu te dedica para fazer cada vez melhor e para dar aulas que realmente teus alunos compreendam e que vão levar adiante, né? Eu quero te dizer que estar representando Farroupilha enquanto mulher, enquanto professora, é algo muito grandioso. E que bom que é você. Eu sinto muito orgulho disso. O Instituto Federal traz grandes nomes para nós, né? E tu é um deles, né? Tu é uma pecinha de ouro que a gente tem ali também. E a gente precisa muito, e a gente tem feito nesta casa votos também para mostrar para a sociedade, né? E para vibrar com as conquistas de tantos farroupilhenses. E que bom que a gente pode comemorar contigo hoje. Então, parabéns, conte com a gente sempre e obrigada por ter representado Farroupilha. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Fran Bonassi. A palavra está disponível dos senhores vereadores por 3 minutos. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, bom, Fran, quero te parabenizar pela indicação da Juana. Prof, parabéns. Você represente bem lá na China. Com certeza será um amplo conhecimento que tu irá adquirir, né? Porque a Olimpíada não é apenas uma forma de uma competição, mas é a forma do estímulo ao saber, ao desenvolvimento, né, intelecto. E quando a gente vê uma professora do campus do Instituto Farroupilha, nossa, aqui nos enche de orgulho. Então, sem mais delongas, parabéns para ti. Falo em nome da bancada do PSB, em nome do vereador advogado Roque, meu nome. Então, parabéns. Te cumprimento e peço, se possível, a vereadora Fran também para subscrever a presente proposição. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. Com a palavra, a vereadora Fernanda. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores. Juana, eu também quero deixar registrado aqui os parabéns. Parabéns, vereadora Fran, pela proposição. Também quero já deixar aqui, gostaria de subscrever, dizer que é um orgulho para nós. Tu esteve participando lá, onde teve mais de 1.200 participantes e ganhar a medalha de ouro é realmente um orgulho para a nossa cidade, gente.
é entender que a gente tem talentos e esses talentos vão além de fronteiras. Então, quero só deixar registrados os parabéns e que tu continues aí levando o nome de Farroupilha cada vez mais longe. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Franciele. Mais alguém quer fazer? Fernanda. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Vereadora Glacy. Novamente cumprimentando a todos, né? Quero parabenizar a Fran, então, por ter feito essa homenagem, então, a Ruana, né? E dizer que, além dos parabéns, dizer o quanto a gente se orgulha, então, sendo farroupilhense, né? Saber que você foi representar a Farroupilha tão bem, até fora, por muito longe daqui, né? E dizer que não só eu me orgulho dessa homenagem, do que tu representa por Farroupilha, mas como Farroupilha também está muito orgulhosa por tu ter levado o nome de Farroupilha para fora do país. Certo? Muito obrigada. Era isso, senhor presidente. Obrigada, vereadora Glacy. Com a palavra, vereador Pastor Davi. Mais uma vez, boa noite a todos, então. Eu queria também cumprimentar aqui a Ruana, dar aqui os parabéns também pelo trabalho, pela dedicação, desejar sorte também, né, porque o comprometimento a gente vê que tu tens, e queria, senhor presidente, pedir, se puder, subscrever também aqui nessa noite. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pastor Davi. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser fazer uso mais da palavra, coloco em votação o requerimento número 075. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e subscrito por todas as bancadas. Requerimento número 076/2025. Congratulações. OMG Moradias, Cidadanias. A palavra está à disposição do senhor vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar mais uma vez a todos e a todas. Cumprimento o Kiko. Demais, mas quero citar nominalmente, eu vou usar uma colinha que eu sou péssimo como nomes, né, polícia? Eu, como professor, eu sempre tenho que olhar várias vezes para decorar. Então, quero cumprimentar a Débora Cristina Bolzoni, que é a idealizadora do projeto, a sua filha Júlia, o seu marido Evandro, a Ana Lúcia Rodrigues, que é voluntária da ONG Moradia, o Césio Verona, que é o atual presidente da FEA, parabéns pela eleição, e a Marta Galafassi, também, que é a diretora-geral da FEA, juntamente também saudar a Daniele Scalcon, que é gerente da agência da Caixa. Bom, eu acho que essas iniciativas elas são louváveis, né? Ainda mais quando eu conversava com a Marta, e o teor do prêmio, né? Eu acho que isso faz parte do que eu acredito, que eu defendo. Na legislatura passada eu apresentei uma série de projetos sobre a economia criativa, que é o saber fazer, né? Teve apoio da FEA, enfim, de mais entidades. E a arquitetura faz parte do processo, né? Um traçado diferente, um olhar, uma releitura, enfim, um formato. E quando eu soube na sexta, através do jornal Farroupilha, que essa indicação da FEA, junto em parceria com a ONG Moradia e Cidadania, ganhou um prêmio do CAU, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, que é um prêmio top, é o maior, né, no caso, para o Conselho, que é um conselho renomado, um conselho histórico, que tem uma brilhante história no estado do Rio Grande do Sul e tem uma série de critérios. E foi desenvolvido um projeto que beneficiou 3 escolas aqui do município de Farroupilha. Lá na Escola Presidente Dutra, que foi ainda inaugurada em 2018. A escola inaugurada lá em Caravaggio, lá na biblioteca, em 2020. E também a Escola Cinquentenário na Sala Odilon Tupinambá, pseudônimo do professor Zeferino, que infelizmente em memória, né, poucos dias atrás veio a óbito, foi meu professor de língua portuguesa, e eu lembro da época que ele era poeta lá na escola, ele falava, então foi uma homenagem que a escola decidiu ter. E repare, quando a gente pega um espaço de convívio coletivo e ele transforma algo em aconchegante, algo propício para que as pessoas se sintam pertencentes, a gente ganhou, nós avançamos. E por que não pensar algo lúdico? Porque a gente tem que começar a estimular desde cedo as crianças, os adolescentes, a leitura. Porque a leitura ela abre muitos caminhos. Desde a compreensão textual, mas como desenvolver e abrir a mente. Então, isso aqui, literalmente,
Foi quase um Romeu e Julieta, um queijo e uma goiabada, uma combinação perfeita. Juntou solidariedade, cidadania, arquitetura e leitura. Então, por isso, eu cumprimento vocês. Parabéns pelo projeto, pela iniciativa, de estarem desenvolvendo isso, da fé, a nossa parceira aqui na Câmara, que eu quero citar que é parceira, porque sempre que vem um projeto um pouco mais, né, Césio, a gente, peraí, liga para um, liga para outro, a gente quer, Marta, que venha aqui, porque nós precisamos tirar dúvidas, que muitas vezes os projetos são de caráter técnico e a gente precisa ouvir, né? Cada qual tem sua formação, tem sua vivência. Então, a gente não sabe tudo, né? A gente sabe um pouco de algumas coisas e aí a gente vai se apropriando. E esse projeto, sem sombra de dúvidas, é digno do aplauso e merecimento do nosso Poder Legislativo. Ao longo do ano, nós tivemos várias promoções de aplausos, seja para esportistas, para educadores, seja para inúmeros casos. E isso aqui, para mim, é fantástico. É um projeto bonito. Eu não gosto muito de protocolo, eu li, entendi e eu tentei ser muito eu, né? Fazer uma leitura além do que pode o papel. Então, eu quero agradecer que vocês estão presentes, dizer que nós somos parceiros, se quiser trocar uma ideia para a gente pensar outros projetos futuros para a gente desenvolver, eu estou à disposição, porque eu acho que a gente pode e precisa mais. Nós precisamos incentivar a leitura. Esse é um dos casos, e quem sabe despertar um interesse em outras pessoas para seguir o voluntariado. A gente tem, exemplo, o Caleb, que é voluntário, a Fernanda, enfim, outros vereadores. Por que não a gente promover uma onda de voluntariado no sentido para a promoção do bem-estar social? Então, parabéns, obrigado, e depois, no finalzinho da sessão, a gente faz uma foto, um registro e vamos congratular vocês. Obrigado, viu? Obrigado, vereador Juliano. A palavra está disponível dos senhores vereadores por até 3 minutos. Com a palavra, a vereadora Fernanda Correia. Obrigada, presidente. Eu quero parabenizar o colega vereador Juliano por esses votos de congratulações à ONG, né, Moradia e Cidadania. Parabenizar também vocês pelo projeto. E gostaria de deixar registrado aqui, vereador, que eu gostaria de subscrever. E que continue aí alcançando muitas conquistas e vitórias. Gente, obrigada, senhor presidente. Obrigado, Fernanda. Com a palavra, o vereador Pastor Davi. Eu quero cumprimentar aqui o vereador Juliano Balgarten pela proposição e, cumprimentando ele também, quero cumprimentar aqui a ONG Morada e Cidadania, cumprimentando a Débora, quero cumprimentar a Marta também, cumprimentar o Césio Verona, parceiros nossos aqui da Casa Legislativa, e parabenizar vocês por esse grande projeto, né, e a gente está sempre aqui para reconhecer as boas iniciativas e aplaudir aqui aquilo que os nossos farroupilhenses estão construindo. Quero cumprimentar o presidente Progressistas também, Kiko Paese, que está aqui conosco. Bem-vindo, Kiko, essa noite. Quero cumprimentar o Polícia, né, está aqui na minha direção do Adamate aqui. Também o Debiase, né, bem-vindo a esta casa, e quero cumprimentar também a esposa do nosso presidente hoje, a Daiane, que está aí também, a Isabelle, bebezinha, sejam bem-vindas aí nesta casa. Senhor presidente, queria pedir ao vereador Juliano para subscrever também. Obrigado ao vereador Pastor Davi. Com a palavra, o vereador Roque Cervellini. Cumprimentar aqui as pessoas que nos assistem, especialmente aqui a arquiteta Marta, que tem muito bom gosto, inclusive sou cliente, o Césio Verona, a Débora, né? A Débora a gente se conhecia da prefeitura, né? Da Caixa, né? O Mauro também, né? É Mauro, né? Evandro, desculpa. E os demais, que eu não sei o nome, mas sintam-se cumprimentados. Eu estava vendo aqui que essa ONG Moradia e Cidadania é uma parceria com a Caixa Econômica Federal, né? Para atender demandas do Rio Grande, demandas locais, enfim. E a fé, né, que bom essa parceria, a fé, os arquitetos, engenheiros, né, envolvidos com isso. E o nosso município, o nosso estado, o nosso país, o nosso mundo é feito de muitas contribuições voluntárias, né? Porque nós temos um espaço das institucionalidades, né, que são os poderes, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Mas ao redor disso gravitam muitos e muitos e muitos projetos totalmente voluntários e excelentes, né? Que buscam parcerias, como por exemplo essa.
Então, parabéns por essas contribuições, que engrandece certamente, e parabéns ao Juliano aí pela iniciativa. É isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervini. Com a palavra, a vereadora Franciele. Obrigado, presidente. Quero também parabenizar o Juliano, né, pela sensibilidade em colocar esses votos de congratulações. Quero saudar aqui o Césio e a Marta, então, né, em nome de vocês, os outros participantes também. E dizer que eu estava lendo aqui no jornal que o Juliano emprestou e que beneficiou diretamente mais de 2.000 crianças e adolescentes, né? E olhando as fotos aqui de como ficou, que trabalho lindo, que projetos lindos, né? E acolhedores e afetuosos. Então, quero deixar aqui também a minha manifestação e dizer parabéns para vocês. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Franciele. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação o requerimento número 76. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e subscrito por todas as bancadas. Encerrado o espaço dos requerimentos. Espaço das moções. Moção número 39/2025. Apoio ao PL número 412/2025. Do deputado Paparico Bach. A palavra está disponível da vereadora Glacy Silvestrin pelo tempo de até 5 minutos. Boa noite novamente a todos. Ontem já tinha me manifestado na tribuna, no grande expediente, sobre essa moção de apoio, então, ao Bloco Sul do Leite, que protocolei, então, na casa e que também peço apoio aos meus colegas vereadores que venham apoiar a agricultura familiar, que tem um papel fundamental, pois muitas propriedades, as famílias dependem do leite para garantir a renda e o sustento. Porque nos últimos anos, o Rio Grande do Sul perdeu mais da metade dos produtores de leite. E isso significa perda de história, perda de identidade e de comunidades inteiras. Pois a redução do leite é uma atividade... A produção do leite é uma atividade que exige dedicação diária, onde o agricultor que trabalha de domingo a domingo, sem feriado, sem descanso, com a queda do preço que vem acontecendo, né, está se tornando inviável esse trabalho, né? Então, por isso, venho nessa noite, então, pedir aos colegas vereadores que, apoiando essa moção, nós possamos mostrar que Farroupilha está do lado do produtor, ao lado do Sul e ao lado do modelo de desenvolvimento que valoriza o trabalho, protege a renda das famílias e não aceita que os agricultores sejam prejudicados por práticas ilegais do mercado. Então, que esta moção representa a voz de Farroupilha e o compromisso dessa casa com quem sustenta a produção de alimentos, fortalecendo o interior e mantém viva a vocação produtiva no Rio Grande do Sul. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Glacy Silvestrin. A palavra está disponível dos senhores vereadores pelo tempo de 3 minutos. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação a moção número 39/2025. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e subscrito por todas as bancadas. Moção número 40/2025. Apoio ao PL. Número 291/2023. Do deputado Guilherme Pazin. A palavra está disponível do vereador Darlan de Jesus, pelo tempo de até 5 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, ao público que se encontra na casa ainda. Essa moção visa, então, suprir a cobrança de 10% sobre as empresas do programa PSEG. Eu peço que entre em votação nessa noite, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de 3 minutos. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação a moção número 040/2025. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Subscrito por todas as bancadas. É encerrado o espaço das moções. Passamos ao espaço de comunicação e de liderança pelo tempo de 3 minutos para manifestações sobre ações da bancada ou bloco parlamentar. Com a palavra, o líder de bancada.
Vereador Roque Cervellini. Eu quero voltar num tema aqui que a gente debateu muito nessa casa e aproveitar que o vereador Marcelo retornou para falar das divisas do Vale Real e Alto Feliz com a cidade do município de Farroupilha. Esse tema começou ainda lá na gestão do prefeito Clayton, quando foi criado comissões para estabelecer as divisas desses municípios. Tem coisas aí, por exemplo, no Caravaggio, que a sessão de votação daquela comunidade fica dentro do Vale Real ou Alto Feliz. Agora talvez eu faça uma confusãozinha aqui, mas não é no município de Farroupilha. Fica em Alto Feliz. Então, os moradores moram em Farroupilha, mas pela linha estariam dentro de um outro município. E se discutiu muito aqui durante 4 anos. O Marcelo, incansável, mas o Marcelo foi enrolado todas as vezes, né? Porque nunca deram uma resposta para o Marcelo, nunca valorizaram o trabalho dele aqui. E continua, mesma coisa. Aí, esses dias, o presidente da Assembleia Legislativa, o Pepe Vargas, se propôs fazer uma reunião com a prefeitura. Foi atendido aí pelos assessores, né? O presidente da Assembleia fez uma reunião com os assessores da prefeitura. Se sou eu prefeito, quero eu fazer a reunião para resolver isso, porque depende da Assembleia. Aí agora parece que tem problema com o prefeito de Alto Feliz, que não aceita porque me parece que perderia uma fração importante num determinado local de terras, mas ganharia em outro. Porque isso aí são retificação de divisas, né, Verona? É que nem você retificar uma divisa de uma área rural, tem que retificar, alguém vai perder um pouco, alguém vai ganhar e vai retificar e vai... Nós fizemos isso aqui na área leste, aqui, né, passando aqui pelo Parque das Águas, essa direção, em direção aqui a São Roque, e a gente retificou aquilo ali. Porque tinha divisas, na Farroupilha tinha empresas que estavam pertencendo a Caxias. E nós retificamos isso, mas precisa de um trabalho sério, contínuo, sem parar. Se você vai dando aqueles ofíciozinhos, aquelas desculpas, uma reunião que tira a pauta, que encaminha, mas depois não dá solução, não dá andamento, sai nada. Marcelo, não sai nada. Não sai nada. Então, hoje eu recebi uma ligação do secretário de Planejamento, o Paulo Gasperin, de muita boa vontade, mas com todo respeito, totalmente por fora do assunto. Totalmente por fora. Com boa vontade. Reconheço, boa vontade. Me trazendo pautas que já se passou por muito tempo atrás. Então, a gente precisa dar uma solução para aquilo ali. É um projeto importante, tem famílias, envolve ali a Boêmia, envolve o Caravaggio, envolve Vale Real, envolve Alto Feliz, envolve o prefeito de Farroupilha, o prefeito de Alto Feliz, o prefeito de Vale Real, envolve a Assembleia Legislativa, porque isso tem que passar pela Assembleia Legislativa, porque é a retificação de municípios. Então, isso aí depende de legislação estadual, inclusive. Então, foco nesse tema aí para que a gente possa, doravante, discutir esses temas também aqui. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervellini. E com a palavra, o vereador Maurício aqui. Então, eu vou fugir um pouco do regimento, mas esse só me torna esse espaço aqui, antes que a patroa vá embora. Então, agradecer a ela que venha ver uma sessão, a minha nenê. Pedir desculpa para as madamas que atrasaram um pouco, mas eu sigo o regimento, né? Então, não. Quando nós era presidente, sempre me lembro que o Thiago Brunet sempre chegava atrasado. Então, o regimento é o regimento. Eu fui presidente, sempre também andava com o regimento ali, como podia, né? E também dizer que depois da sessão, as pessoas querem subir para tirar foto. E dizer para vocês que também essa sessão não foi fácil. Mas, eu digo sempre, o agricultor aqui, o colono, dá conta, né? E quando eu era presidente, falava sempre no meu lado aqui. Um advogado e outro advogado. E o agricultor no meio. E nós estamos sempre tentando fazer o melhor para o município. Mas eu fiquei contente que o Jorge assumiu a cadeira lá e veio o Marcelo. O Marcelo sempre foi um guerreiro, né, Roque? Sempre foi naquela posição dele, líder de governo, mesmo não sendo líder, ele estava trabalhando. Então, Marcelo, brigadão aí. O que tu fez lá atrás com nós, que tu ensinou nós aí.
E também falando do Marcelo, eu lembro do nosso sempre vereador Tadeu, que a primeira vez que eu falei na tribuna aqui, ele falou para mim, vem com calma, sereno, e as palavras dele ficou aqui. O De Biasi, que está aí também, todo o público, o nosso sempre Kiko, muito obrigado por estar aí, e obrigado para vocês continuar aqui com nós aí. E a palavra, então, que a vereadora Franciele Fernanda. Obrigada, presidente. Na verdade, Franciele Correia. Presidente, obrigada. Cumprimento a todos. Na verdade, eu uso esse espaço para trazer... Eu gostaria até que o Rose colocasse o vídeo no telão. Eu quero falar da saúde. Tá? Faz um tempo já que eu tenho recebido algumas demandas referente ao Centro de Especialidades que nós temos, que fica localizado ali no Hospital São Carlos, né? A última demanda que eu recebi foi na data de ontem, no final do dia, onde uma cidadã ela foi fazer uma consulta, né, cardiologista ali, e ela me relatou o acúmulo, né, de pessoas que acabam ficando lá. Por que isso acontece? Porque é marcado, gente, no mesmo horário, ou seja, 7 horas da manhã é marcado para todas as pessoas irem lá. Isso inclui o quê? Levar, né, apresentar exames, fazer curativos ou tratar para marcar uma cirurgia. E ela diz que não é só o município de Farroupilha, não é só os munícipes, são de todas as cidades. Então, ao líder de governo, eu trago aqui, né, para que seja levada essa demanda para separar, que fique, né, as pessoas que são de Farroupilha, as pessoas que são dos outros municípios em horários diferentes, porque a gente vê ali pessoas debilitadas, né, que acabam aguardando para ser atendidas, e os médicos acabam começando a atender a partir das 8 horas. Eu quero ressaltar aqui que essa cidadã, ela me disse que o atendimento ali dos secretários, dos médicos, são bons. O que está mesmo prejudicando é a má gestão dos horários, tá? Porque eles ficam ali aguardando, tem pessoas que acabam passando mal, ou seja, 7 horas da manhã para o médico chegar, o especialista chegar às 8 horas, é 1 hora aguardando. Aí até todo aquele pessoal ser atendido, imagina quanto tempo mais ainda a pessoa fica aguardando para a sua consulta, ou para fazer o curativo, ou para tratar da sua cirurgia, né? Então, é o que eu já tenho dito aqui. A saúde, ela não espera, né? Se a pessoa está indo lá, é porque ela precisa. Ela não está indo lá pedir um favor. É porque ela está debilitada mesmo. Eu gostaria de usar o meu próximo espaço depois, presidente, tá? Outra questão que eu quero falar também, que é um assunto que ele fica despercebido aqui nessa casa, é das ocupações irregulares, tá? Por que eu falo isso? Na semana passada eu acompanhei pela imprensa que morreu, né, um cidadão fazendo uma ligação clandestina, certo? Está errado? Está. E por que ele está errado? Porque não tem fiscalização. A gente escuta aqui os prêmios da educação, parabéns à Secretaria da Educação, que traz esses prêmios, mas as outras secretarias estão fazendo o quê? A Secretaria da Saúde está fazendo o quê? Eu vi também através da imprensa, a Secretaria da Saúde, novamente, um cidadão pedindo ajuda. Pedindo ajuda. Eu vou usar o meu próximo espaço, presidente. Mas é só... Ah, tá. Então, só para concluir. Pedindo ajuda para uma cirurgia da visão, tá? Vê se tem cabimento. Uma demanda que é do município, o cidadão está pedindo na imprensa ajuda para fazer uma cirurgia da visão. Eu vou continuar no meu próximo espaço, presidente, tá? Obrigado. Obrigado, vereadora. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Encerrado o espaço de liderança. Passamos ao espaço de explicação pessoal aos vereadores pelo tempo de até 2 minutos. Com espaço, a vereadora. Como eu disse, eu acompanhei na imprensa o cidadão pedindo
né, ajuda para fazer a cirurgia de catarata, uma demanda da Secretaria da Saúde. A gente vê os prêmios, ressalto, parabéns à Secretaria da Educação, mas e as outras secretarias estão fazendo o quê? Atenção, secretária Anita Pascoal, habitação. O cidadão morreu, é uma vida, quem que vai ser responsabilizado? As ocupações irregulares estão cada vez mais frequentes lá. A gente vê anúncios, vendo terreno por valor tal, aonde? No desvio do pedágio, local, área verde. A fiscalização está onde? Isso é algo da gestão do município. Morreu o cidadão, sim, está fazendo algo errado, mas a fiscalização está onde? Ao líder de governo. Não é, eu sei, a fiscalização está lá, a secretária tem que se impor e tem que trabalhar, é o mínimo. Na época da Glória, eu recordo, a Glória, a Renata Trubian, o Dacir de Jesus, eles apanharam com uma arma na cabeça quando as pessoas invadiam, mas eles impediram, não tinha tudo isso. Eu digo para vocês, passem no desvio do pedágio, mas não no desvio do pedágio ali na rua principal. Descem 1, 2 ruas para baixo, tem uma cidade lá. E nós todos estamos pagando luz e água para todas essas pessoas. E quando perde uma vida, é um ser humano, gente. Quem que é responsabilizado? Não adianta trazer aqui prêmios, ganhamos prêmios aqui, ganhamos prêmios lá, mas o arroz e feijão continua não sendo feito. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Juliano. Primeiro, agradecer os colegas pela aprovação do projeto 40. Obrigado pelo voto favorável e importante fazer a diferença na vida dos professores. Segundo, vereadora Fernanda, esse vídeo que tu traz é talvez um abre aspas pesado, mas ali parece um depósito de pessoas. Muitas pessoas num curto espaço temporal e cabe uma necessidade de alternar. O médico, a médica, enfim, o profissional consegue atender quantos por hora? Tem que separar, tem que organizar, até porque tem muitos que vêm de fora, né? Então, imagine qual que é o deslocamento. Eu acho que pode... Vou dar um exemplo positivo. O BS do Cinquentenário. Tu vai lá, é o horário marcado. Muito bom o atendimento. Então, esse é um exemplo que pode ser copiado, que é um serviço do município. Mas... é importante de lembrar que depois, né, a gente vai questionar, quando a gente questiona, fala alguma coisa, vão dizer que é o Gerinte, o Gercom, o LGPD, a Santíssima Trindade. Ou que a vereadora está mentindo, né? Então, vereadora, não é 1º de abril, tá? Então, cuida. E, por fim, eu gostaria de solicitar, na quinta-feira, próxima quinta, nós teremos uma sessão extraordinária, às 18 horas, eu gostaria de solicitar para que às 18h45, na sala de reuniões, os vereadores que farão parte da comissão especial para analisar os projetos do regimento interno, vereadora Fran, vereadora Fernanda, vereador Jesus e o vereador Silo, para a gente reunir, montar e fazer o andamento. Então, que eu acho que é importante para a gente dar seguimento a isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano. Com a palavra, o vereador Pastor Davi. Presidente, eu concordo aqui com a vereadora Fernanda e quero dizer, vereadora, nós temos que levar essa situação até a Secretaria da Saúde, porque ali nós observamos no vídeo pessoas idosas, né, que chegam de outros municípios, que chegam daqui, e não dá para nós deixarmos as pessoas até 11 horas da manhã, porque com certeza, né, eles não vêm só para aquela especialidade. Devem vir para outras, e as secretarias de saúde dos outros municípios colocam todos numa van e todos vêm para cá. Até que o último não receba atendimento, a van fica aqui na cidade. Então, precisamos uma resposta, né, e uma explicação também, né, e pode ter certeza que eu vou pedir essa explicação ao secretário da Saúde e também pedir um posicionamento da secretária de Habitação quanto ao caso que a senhora traz nessa casa, né, e nos coloca. Então,
Eu acredito que sim, nós precisamos debater esses temas e é uma grande verdade que as invasões elas têm crescido e muito e a gente precisa trabalhar esses temas que são polêmicos, difíceis, mas como foi aqui nessa casa. Tem medidas que às vezes são difíceis, mas são necessárias que a gente tenha que tomar para garantir um futuro melhor para todos os farroupilhenses. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pastor Davi. Mais alguém quer fazer a palavra? Com a palavra, o vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, eu tenho recebido aí do pessoal do Salto Ventoso, ali daquela região, uma demanda, e eu já reuni com o prefeito há algum tempo atrás, e com os técnicos e secretários, mas não surtiu efeito, que é o desassoreamento do riacho ali, que desemboca na cascata. Ali tem umas moradias, tem até alguns comércios, e quando teve a enchente, esse rio subiu e ele migrou, invadiu, saiu da sua calha, do seu leito e acabou entrando nas moradias. Ele ficou muito assoreado. Nós tivemos reunião com a prefeitura e foi determinado que alguns técnicos fossem lá fazer o levantamento. Foi encaminhado os técnicos para lá, fizeram o levantamento. Primeira reunião a gente fez com o secretário de Meio Ambiente da época e Planejamento, o Zanonato. Aí ele disse que ia resolver, ia mandar até uns técnicos e tal. Daí os técnicos foram lá, os moradores depois pediram uma solução, eles olha, isso aí agora vocês têm que protocolar na ouvidoria. Eu nunca vi, tu está num andar lá onde é que decide, te encaminhar lá para a ouvidoria para iniciar de novo, mas fizemos. Aí depois disso assumiu o novo prefeito, fizemos uma reunião com o prefeito. Não, nós vamos pegar um laudo e encaminhar para o meio ambiente e liberar. Agora a gente encaminha para lá, pede a solução, diz que não chegou a verba ainda. É uma confusão, assim, uma confusão tanto quanto aquele das divisas. E a impressão que me dá, vereador Maurício, que é alguém que está lidando, vamos supor que fosse lá no plantio, né? Não sabe quando é a colheita, quando é o tratamento, quando é o plantio, quando tem que... É uma bagunça, é uma bagunça. E eu tenho recebido, inclusive, do pessoal, dos técnicos, engenheiros, arquitetos, e até nós advogados, porque a gente lida muito com a questão de ITBI, é de que tem 3 míseros dias por semana para atender os técnicos, das 9 às 11h30. Para faturar para a prefeitura, para emitir guia de ITBI. Está muito ruim, está muito ruim. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervellini. Mais alguém quer fazer a palavra? Está encerrado o espaço de explicações pessoais. Espaço do presidente pelo tempo de 5 minutos. Segunda-feira, dia 22, teremos a última sessão ordinária do ano, com a eleição da mesa diretora e escolhas das comissões permanentes para 2026. Encerrado o espaço do presidente. Nada mais a ser tratado nesta noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal.
As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.